Recursos computacionais 3, exemplo 4, vetores em Python. Em Python não existe uma estrutura de dados do tipo vetor. O que existe em Python é uma estrutura de dados do tipo lista. O que seria uma lista? O que viria a ser uma lista? Eu vou aqui usar o console para criar uma lista. A lista L1, por exemplo. E vou inicializar essa lista já com alguns valores. Esses valores vêm entre colchetes, separados por vírgula. Então, por exemplo, número 1, um número inteiro, vírgula, próximo elemento da lista pode ser um número real, tipo float, 4,5. Próximo elemento da lista pode ser até um caractere F, e basta. Enter para executar a linha. Bom, eu vou digitar aqui agora L1 só para ver o que aparece. Então tá lá como saída, né? Alt, a lista com um número inteiro, um número real e um caractere. Então uma lista, estrutura do tipo lista em Python, permite isso, permite eu criar uma lista de elementos de diferentes tipos. Bom, mas nosso foco é vetor. Então em Python a gente vai criar um vetor a partir de uma lista. Só que nessa lista eu só vou colocar elementos do mesmo tipo, ou só números inteiros, ou só números reais, ou só caracteres. Vou dar aqui um clear e eu vou criar então o nosso vetor. Vou chamar de vet e já vou inicializar esse vetor com alguns números. Então tenho o vetor aqui com 4 elementos. Se eu quiser agora dar um print na tela, mostrar na tela o conteúdo da posição 2 do vetor vet, por exemplo, como eu faria? Eu faria com o comando print, na sequência o nome do vetor, entre colchetes a posição. Então eu quero dar um print na tela do elemento que está na posição 2 do vetor vet. Vamos ver o resultado? 5. Mas 5 é o terceiro elemento do vetor, não é? Bom, isso acontece porque em Python a primeira posição do vetor é a posição 0. Então 3 está na posição 0, 2 está na posição 1 e 5 está na posição 3. Bom, em Python eu tenho uma grande vantagem, que eu posso dar um print da minha lista como um todo, coisa que eu não posso fazer em linguagem C, por exemplo. Em linguagem C, se eu quiser dar um print de toda a minha lista, eu tenho que dar um print de elemento por elemento. Em Python eu posso dar um print de vet, por exemplo. Vamos ver o resultado. Então, como resultado, eu tenho ali na tela o meu vetor com os 4 elementos. Legal. E se eu quiser adicionar elementos a esse meu vetor? Bom, eu tenho aqui um vetor com 4 elementos, posição 0, 1, 2 e 3. 7 está na posição 3. Imagine que eu queira adicionar um elemento na posição 4. Bom, simples, não é? Eu faço vet, posição 4, entre colchetes, igual ao número que eu quero adicionar. 3, por exemplo. Vejamos. Tem um erro, certo? Porque não é assim que faz em Python. Em Python, para eu adicionar um novo elemento à lista, nesse caso em particular, um novo elemento ao vetor, então eu digito o nome do vetor, ponto, append, que é um método para a lista, uma função para a lista, e entre parênteses eu vou colocar agora aqui o valor 3. Função executada. Vamos dar um print
de VET novamente para ver o que aconteceu. Então tá lá, o 3, né, o valor 3 foi adicionado ao vetor VET como último elemento. Então o método append sempre adiciona o valor que se quer adicionar ao vetor na última posição do vetor, certo? Então se o vetor tinha elementos de posições 0 até a posição 3, o append adicionou o número 3, surgindo agora uma nova posição, que é a última posição do vetor, que é a posição 4. Legal. E se eu quiser fazer isso, mas pedindo para que o usuário informe o valor? Então, ao invés de eu colocar diretamente o 3 ali, eu vou colocar, por exemplo, uma função input, que é a função que faz a leitura de algo digitado pelo usuário. E entre parênteses ali na função input, eu vou colocar a mensagem para o usuário. Digite o valor, certo? Vamos ver o que acontece. Então tá lá, a mensaginha para o usuário, digite o valor, esperando o valor ser digitado. Vou digitar, por exemplo, 4. Certo? Vamos dar de novo um print de VET e tá lá, 4 como o último elemento do vetor. Se você achou isso muito confuso, usar funções dentro de funções, a gente pode fazer isso, né, por partes. Eu posso primeiramente usar a função input para ler um número digitado pelo usuário, salvar isso numa variável A, por exemplo, certo? Então está esperando que seja digitado o número. Eu vou digitar aqui 77. 77 vai ser salvo em A. Eu vou digitar A aqui e dar um Enter só para que vocês vejam. Então tá lá, A vale 77. E agora eu faço o seguinte: eu faço um append no meu vetor VET da variável A. Append feito, vou dar um print novamente de VET e tá lá, 77 agora é o último valor do meu vetor. Certo? Com isso a gente termina a nossa rápida revisão sobre vetores em linguagem C. Desculpa, em linguagem Python. Vamos agora ao nosso exemplo 4. Então agora eu vou usar aqui o bloco de notas, né, do Spider para criar o meu script. Vou começar, antes de mais nada, salvando o meu script. Então arquivo, salvar como. Vou aqui nomear o meu script sem usar caracteres especiais como acentos, espaços. Então, exemplo 4, gravar. Legal. Eu vou começar aqui criando um vetor, mas um vetor vazio, sem elementos. Na sequência, então, eu vou começar a pedir para que o usuário digite valores para esse vetor, certo? Então, vet.append, que é o método que adiciona novos valores ao vetor, né? No caso vet. Só que esses novos valores são valores que vão ser digitados pelo usuário. E para ler
esses valores digitados, eu vou usar a função input. E aqui dentro dos parênteses da função input eu vou pôr uma mensagem para o usuário. Certo. Só que eu quero que esse vetor tenha 5 valores diferentes. Então, esse comando que eu acabei de montar na linha 10 tem que ser repetido 5 vezes. Se tem que ser repetido, eu vou usar então uma estrutura de repetição. Como uma repetição será feita por um número fixo de vezes, eu vou usar a estrutura do tipo for. Então, for, vou usar uma variável para ser o meu contador, for i in. Vou usar aqui o comando range. Desculpa. 0. Troquei 1 por 0 só para a gente começar a contagem da primeira posição do vetor. Tá? Só um capricho. Então, for i in range de 0, vírgula. Então, se eu quero que o vetor tenha 5 elementos, a primeira posição é 0 e a última posição é 4. Então, eu tenho que colocar aqui como valor final do range 5. Lembrando que a função range faz o quê? Cria essa sequência indo de 0, o valor inicial que eu coloquei ali, até o valor final, que é 5, menos 1. Logo, valor 4. Com isso, a minha estrutura for está completa, falta apenas os 2 pontos. Lembrando que em Python, toda a linha de instrução que eu quero que fique dentro do loop de repetição tem que estar identado. Então eu vou aqui para o começo da linha 11 e vou dar um tab. Legal. Só para conferir se isso está certo, eu vou dar um print de vet. Tá, o programa ainda não está completo, mas eu já vou rodar só para ver se isso está certo. Eu vou voltar aqui para o console, vou limpar o console, vou dar um clear no console e agora vamos rodar o nosso programinha. Então eu venho aqui em Run, no menu principal, e clico aqui em Run, ou aperte F5. Então nosso programa começou a funcionar. Está aqui, digite um valor. Eu vou digitar a sequência numérica começando em 1, para ficar mais fácil. 4, 5, então já digitei 5 números e aqui deveria parar. Foi o que aconteceu. Digitei os 5 números, então tem um append dentro desse loop e depois apareceu aqui o meu vetor por conta desse print de vet que eu fiz aqui. Então até aqui está funcionando. Agora eu quero fazer o somatório dos elementos do vetor. Fazer o somatório. Então vamos inicializar aqui uma variável somatório que eu inicializo em 0, não é mesmo? Elemento neutro do vetor. Agora, como é que eu somo cada um dos elementos do vetor dentro dessa variável somatório? Então vamos lá, eu pego o somatório, vou adicionar, por exemplo, o elemento que está na posição 0 do meu vetor. O resultado disso eu salvo na própria variável somatória. Depois eu tenho que adicionar o elemento que está na posição 1. Depois eu tenho que adicionar o elemento que está na posição 2. E assim por diante até a posição 4.
né? Um vetor de 5 elementos, começa na posição 0 e vai até a posição 4. Bom, agora imagine que fosse um vetor de 100 posições. Eu não ia fazer um programa com 100 linhas, variando apenas o índice. Eu ia fazer o quê? Eu ia usar uma estrutura de repetição, né? Porque é o mesmo comando que se repete 100 vezes, alterando apenas esse índice. Então, qual é a forma mais simples de fazer isso? Eu coloco essa linha somatório dentro de uma estrutura de repetição. Zero vírgula 5. Por que eu fiz aqui for i in range 0,5? Ora, faltou mudar aqui dentro de vet, aqui agora seria índice i. Range 0 a 5 vai me gerar uma lista com os números de 0 a 4. E a minha variável i, a minha variável contador, em cada momento vai assumir um desses valores. Então o i começa em 0. Se o i começa em 0, eu pego aqui o elemento 0 do vetor. Aí o i passa a valer 1, o próximo elemento. Aí eu pego o elemento 1 que está no vetor e faço a soma. Aí i passa a valer 2. Então eu pego o elemento 2 que está no vetor e faço a soma. E assim por diante, né? Termina quando o i assume o valor 4, e nesse caso eu pego o elemento que está na posição 4 do vetor e faço a soma. Então com isso eu concluo o somatório. Então, para ver se isso está funcionando direitinho, eu vou dar um print aqui no final, justamente desse somatório. Vamos rodar agora o nosso programa, vou apertar F5. Antes disso eu vou dar um clear de novo no console. Então, agora sim, F5, está lá, digite um valor. Eu vou digitar todos os valores iguais, todos iguais a 1. Certo? Então digitei 1 5 vezes, apareceu aqui o meu vetor como resultado desse print aqui. E no final, esses 5 que apareceu aqui é justamente o resultado do somatório. Bom, isso encerra o exemplo 4.